Agora vamos conversar um pouquinho sobre capacidade e a relação entre capacidade e volume, tá? As unidades de medidas de capacidade e as suas conversões estão lá nas páginas 269 e 270 do livro. Quando a gente fala de capacidade, nós estamos falando da quantidade de líquido existente no interior de um recipiente, tá? Então, a unidade fundamental lá no sistema métrico decimal é o litro, tá? Nas unidades de medidas de capacidade, é o litro. E nós temos também as outras medidas, tá? Decalitro, decilitro, centilitro, mililitro, tá? São várias unidades de medidas. Mas nós vamos falar de duas que é mais usuais, que é o litro, que é representado pela letra L, e também o mililitro, que é o ml, tá? Dentro de 1 litro, nós temos 1000 ml. Então, nós vamos fazer aqui 2 exemplos para a gente entender um pouquinho disso. Quantos mililitros, quanto ml uma garrafa de 2,5 litros possui? Então, eu quero saber, dentro de 2,5 litros, quantos ml tem? Dentro de 1 litro não tem 1000 ml, então é só multiplicar esse 2,5 por 1000. Nós estamos saindo de uma unidade maior e indo para uma menor. Então, a gente vai multiplicar. Lembrando lá da multiplicação de números decimais por 10, por 100, por 1000. Vou colocar aqui o 2 e o 5. O 1000, ele tem 3 zeros, não é? Então, eu vou contar 3 casas da esquerda para a direita. Então, a vírgula não está aqui. Então, eu vou contar uma, aí eu vou completar com 0. 2, 3, 2.500 ml. Então, tem 2.500 ml dentro de 2,5 litros. Aqui um outro exemplo, quantos copos de 200 ml eu posso servir com 2 litros de suco? Veja que nós temos aqui, litro e mililitro, que é o ml. Então, eu tenho que estar dentro da mesma medida. Então, eu vou transformar esses 2 litros em ml. Quero saber quantos ml tem aqui. Então, eu vou sair aqui, de uma unidade maior para um menor, eu vou multiplicar. Se dentro de 1 litro eu tenho 1000 mililitros, 1000 ml, dentro de 2 litros eu vou ter 2000. É só multiplicar 2 por 1000, né? Tenho 2000. Então, olha só, agora como eu já transformei em ml, eu vou ver aqui quantos copos eu consigo servir com 2000 ml. Então, vou fazer uma divisão. 2000 dividido por 200. Então, vou pegar aqui, 200 uma vez. Aí, sobrou um 0 baixo aqui e coloco aqui, no quociente. Então, eu consigo servir 10 copos de 200 ml. Vocês vão ver mais exemplos lá nas páginas 269 e 270 do livro didático. Existe uma relação entre capacidade e volume. Volume é o espaço ocupado e a capacidade é a quantidade de líquido que cabe dentro de um recipiente. Mas existe uma relação entre a capacidade e o volume, e é isso que nós vamos falar agora. Capacidade lá é o cúbico, né? Então, dentro de 1 decímetro cúbico, pensa num cubo de 1 decímetro de aresta, lá dentro, se a gente colocar um líquido, vai caber 1 litro desse líquido. Dentro de 1 metro cúbico, pensando num cubo de 1 metro de aresta, se a gente, ele
ele é equivalente a 1000 decímetros cúbicos, tá? E, então, o que nós temos aqui? Se 1 decímetro cúbico tem 1 litro, e em 1 metro tem 1000 decímetros, e 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos, então, dentro de 1 metro cúbico, nós temos o quê? 1000 litros de um líquido. Então, se eu tiver um cubo, né, de 1 metro de aresta, e eu colocar um líquido lá dentro, ele tem capacidade para 1000 litros. Então, existe uma relação entre o volume e a capacidade. Vamos ver isso aqui no exemplo, ó. Vamos imaginar uma piscina retangular que tem 10 metros de comprimento, ó, 10 metros, 7 metros de largura. Eu coloquei aqui 2 metros de altura, que é a profundidade, tá? Dessa piscina. Quantos litros de água são necessários para encher totalmente? Como que eu vou conseguir encher totalmente isso daqui? Primeiro eu preciso saber qual é o volume. Como que eu faço para calcular o volume? Eu multiplico as 3 dimensões. Vou multiplicar o 10, o 7 e o 2,5. Então, vou fazer 10 vezes 7 vezes 2,5. Aí, vou multiplicar. 10 vezes 7 é 70. Aí, eu vou pegar esse 70 e vou multiplicar por 2,5. Vamos fazer essa multiplicação, lembrando lá da multiplicação com números decimais, tá? Vou esquecer a vírgula por enquanto, vou contar ela só no final. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 7, 35. 2 vezes, ó, vou pular uma casa aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Juntando, 0, 5, 3 com 4, 7, nada com 1. Então, como eu tenho uma casa depois da vírgula, vou contar aqui uma casa da esquerda para a direita. Posso desconsiderar esse 0 depois da vírgula. Eu tenho, então, aqui 175, como está em metro, metros cúbicos. Olha só, cada metro cúbico não tem 1000 litros de água, então em 175 metros cúbicos eu vou ter que multiplicar isso por 1000, tá? Para eu saber qual é a capacidade, tá? Então olha só, como que vai ser essa capacidade? Eu vou pegar 175 e vou multiplicar por 1000, tá? 175 vezes 1000, 175 mil litros. Então, ó, vou trocar aqui esse V por C, tá, gente? Então, a capacidade é 175 mil litros. Então, aqui a gente entende um pouquinho dessa relação entre volume e capacidade.